que o Ministério da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional do governo Lula, comandado por Valdez Góes, gastou quase 97% dos recursos da pasta de forma irregular. Dos quase 530 milhões de reais gastos entre janeiro e junho, 510 milhões foram empenhados sem abertura de licitação. O Ministério é responsável, por exemplo, por políticas públicas em habitação, irrigação e mobilidade. Entre as pastas, a da Integração e do Desenvolvimento Regional está em terceiro lugar em gastos sem licitação nos primeiros 6 meses da gestão petista. O primeiro lugar é ocupado pelo Ministério da Saúde, que utilizou 4 bilhões e 400 milhões de reais. E aí, Pepe, o que explica? Gasto sem licitação tem que ser exceção? Posso deixar só uma pergunta antes de você começar, né? Ou exceção virou, na linguagem do PT, excesso de montão? Só uma pergunta, Claro. eu tentei procurar quando a gente recebeu a pauta sobre isso, mas eu não achei, é uma pergunta mesmo. Ele pode gastar esse montante sem licitação ou não? Não, vamos lá, Pavinato. Aí a minha posição... Não foi a resposta para você. Aí vamos lá, Pavinato. Vamos lá. Isso é importante destacar. O nosso regime de contratação pública, ele é completamente ultrapassado. Não é? Não necessariamente quando você faz a licitação, você consegue o preço mais barato. A licitação não visa buscar o preço mais barato. A licitação visa duas coisas. Primeiro, buscar a proposta mais vantajosa, que não necessariamente é mais barata. E segundo, dar oportunidade de vários fornecedores contratarem com a administração pública. É por isso que tem que ter a licitação. Esse é o ponto. É por isso que tem que ter. Não necessariamente. O regime de contratação pública, existem várias hipóteses ali de dispensa e inexigibilidade. Por exemplo, eu posso contratar uma fundação para prestar um serviço sem licitação. Está lá na lei. Por quê? Para desenvolver institucionalmente aquela fundação, porque isso é importante. Então, não necessariamente você não fazer licitação é irregular, é ilegal. Recentemente, a gente viu a Petrobras, 12 bilhões de dinheiro que foi usado para a corrupção em contratos que foram licitados. Então, essa equiparação em fazer licitação ser legal e ser muito bom para a administração pública e não fazer licitação é muito ilegal e ruim para a administração pública, isso não existe. Agora, mas eu te pergunto, se com a licitação a gente já vê essa esbórnia sem licitação... Não, tem que ver, assim, o processo de licitação, o processo de contratação pública, quando você vai contratar alguma empresa por dispensa e elegibilidade, você é obrigado a cotar preço no mercado. Então, assim, em tese, quando você contrata sem licitação, você não pode superfaturar, porque você é obrigado a fazer orçamento de 3 empresas que prestam aquele mesmo serviço ou que fornecem o mesmo produto e você não pode contratar acima do valor de mercado. Ok. Então, assim, em tese, né, não fazer licitação... 7% do orçamento. Não fazer licitação... tem que ver o caso por caso aqui. Né? Mas, por exemplo, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ele é responsável também para resolver questões emergenciais. Quando tem, por exemplo, enchente, quando tem, por exemplo, necessidade o que não foi o caso, né, Felipe? Não sei, tem que ver o caso concreto. Não tem que ver o caso. Essa é a grande questão. Não tem que ver o caso, porque sem licitação está errado. Se fosse outro governo aqui, você está batendo. Se fosse o Bolsonaro, você está falando que está errado. Não, se fosse o Bolsonaro, você está falando que está errado. Está errado. Sem licitação. 97% do gasto sem licitação é um absurdo. É um tapa na cara da sociedade. Não tem como você concordar com ele e falar, temos que ver. Não temos que ver. Está errado. Licitação. Quando invadiram lá o Palácio do Planalto lá, do 8 de janeiro, quebraram tudo, não teve licitação, foram gastos quanto? 25 milhões para arrumar aquilo lá. Não teve licitação nenhuma. O Brasil vai caminhando com pessoas com esse pensamento que você está colocando agora, de não ter licitação para nada, e vemos que ver, ora vejamos. Não existe isso. 97% de gasto público nesses primeiros meses sem licitação, é óbvio que tem maracutaia nisso. Agora, me dói, Dani, não ver a pasta, né, se manifestar. Essa notícia, ela saiu ontem à tarde e não vem, né, uma resposta à altura, né, e imediata, porque está tudo certinho, a resposta imediata é fácil. É só mandar a planilha. Perfeito, mas cadê? Perfeito. Cadê?
Ô, Pavinato, você foi, como sempre, no ponto, não é? Porque essa é a grande questão. Bom, se esses gastos, eles são regulares, o porquê essas pastas, elas não se manifestaram simplesmente colocando ali os gastos e as planilhas. A reportagem, ela foi bem taxativa. Eles colocaram aqui que esses recursos foram gastos de forma irregular. Então, claro, eu não consegui ter acesso, tá, a estes gastos para verificar quais são os critérios para retirarem a necessidade da licitação, como estava falando aqui o Felipe. No entanto, a gente já precisa ter essa resposta do próprio governo e, claro, as contas e o que foi feito, para que a gente possa analisar de uma forma mais clara aquilo que está errado e o que é adequado. Mesmo nas licitações que nós temos aqui no Brasil, o Felipe colocou, elas são ultrapassadas, realmente elas são ultrapassadas. No entanto, eu também concordo aqui com o Rodolfo que nós precisamos ter critérios mais adequados de acompanhamento para que não vire o oba-oba, não é? O que me preocupa bom, a reportagem foi bem taxativa, são gastos irregulares, agora cabe às pastas se manifestarem e, claro, trazer transparência, que é isso que nós precisamos no nosso país. E aí, Bruno Musa, você quer falar algo, tem algo a dizer, não tem nada a dizer, tá triste, tá alegre? Tá triste, com certeza. Só para ficar esse negócio aqui, a matéria fala irregular porque não teve licitação. Ela faz uma equivalência entre irregularidade e o fato de não ter licitação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso então, contratar sem licitação e ser regular. Mas é que essa é uma interpretação também subjetiva. Eu não sei se realmente a reportagem ou o jornalista, que normalmente são jornalistas que acompanham política, que entendem muito bem o que significa uma licitação, quais são os critérios também de retirar uma licitação. Então, essa é a questão. Se colocar um jornalista que é especializado nisso, equiparar a questão de irregularidade com a falta de licitação, não me parece... Mas isso não estaria acontecendo. Saber se até um sanduíche... Não, vê essa planilha. Não, mas nós também não estaríamos falando sobre isso se o Lula tivesse tido ou tivesse tendo... transparente. A transparência, é exatamente sobre isso. Ele clamou, falou sobre transparência no governo dele. Ora, simples, vai a público todo mundo e fala, ó, não houve licitação nesse caso por conta disso, conforme ampara a lei. Então não precisava disso. Mas não tem transparência, vão fazendo tudo de qualquer jeito, sem dar explicação. Quem é oposição tem que ficar se explicando o tempo inteiro. Mas quem não é, está a favor do governo, fica quieto e vai levando. Tem transparência sim, Rodolfo. Tem? Todo ato, onde, Felipe? Todo ato de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Então, se você fizer uma pesquisa no Diário Oficial da União, na data do contrato, você vai ver o ato da dispensa e por que então eles não podem... Então não tem fundamento essa reportagem. Então não tem fundamento a questão da transparência, ela não está só em colocar de alguma forma ou de qualquer forma as justificativas. A questão da transparência é que ela seja rapidamente acessível para qualquer cidadão e não está acessível, tanto que eu tentei procurar, eu não consegui. Se eu não conseguir de uma forma rápida e objetiva, então não é transparente, simples assim. É fácil achar da informação. Não, mas eu não consegui. Você já puxou? Puxa aí pra gente. Esta matéria é do Metrópolis. Isso, tá? isso. Ela parte dessa matéria do Metrópolis. Independentemente disso, né, do licitação ou não licitação, da necessidade ou não necessidade, da regularidade ou não regularidade, o fato é que o Brasil tem uma distorção muito grande com o dinheiro público. E, para mim, a pior delas é a chamada emenda parlamentar. Que a emenda parlamentar, ela transforma o legislador em despachante. Além de transformar o legislador em despachante, e ao invés de legislar, ele fica atrás de emenda, e quando legisla mal. Aí as legislações ficam todas confusas. Aí, quando tem um problema, o judiciário vai lá, aplica por conveniência, e se ele não achar nada, faz a analogia da que melhor lhe aprouver e cria uma norma. Porque o legislador brasileiro está preocupado com a emenda. Porque a emenda... ela fere também a questão da paridade na eleição.
O cara que já está eleito, se você tem reeleição, já não existe paridade, né? Vou pensar na prática. Agora, e se você tem um mandato, já não tem paridade, você concorrer com quem tem mandato, imagina você tendo mandato e ainda sendo o canal de verba para inaugurar o campinho, a graminha sintética, a ambulância, uma coisa da escola, o kit de robótica, né, quando chega, tudo isso. Então, assim, você está em constante campanha. A emenda parlamentar, ela serve como praticamente um fundo eleitoral, porque o cara ele vai ficar usando para se promover durante 4 anos. Exato. É uma distorção. E pior ainda quando, no caso que a gente vai ver aqui, o Bruno Musa. Porque para evitar derrota na Câmara, o que o governo federal faz? Ele vai começar a liberar. É legal, é normatizado, mas é estranho, né?